Adão e Eva foram criados por Deus, recebendo além do corpo físico, alma e seu espírito. Gênesis 1:26 e 2:7. A imagem e semelhança de Deus, tendo em si o espírito, que é a consciência, o entendimento, o coração. Nossos primeiros pais tinham natureza espiritual, moral, santidade, justiça, inteligência, caridade, verdade e sabedoria herdadas de Deus. Por tais motivos, eles assumiram responsabilidades por si mesmos, pela raça que estavam inaugurando e representando. Conheciam Deus pessoalmente, ouvindo diariamente sua voz. Gênesis 3:8. Por isso conheciam e desempenhavam seus privilégios e direitos diante do Senhor. Adão e Eva eram livres, gozavam livre arbítrio, com os direitos de sua vontade, com base na vontade de Deus. Não eram, portanto, robôs, bonecos ou teleguiados. Não estavam obrigados a obedecer cegamente. Porém, não lhe eram conveniente ser totalmente livres, autossuficientes e independentes de Deus. Liberdade. Eram criaturas humanas, não divinas, finitas, limitadas em todos os dotes, ações e autonomia. Precisavam de Deus para sua orientação e defesa, tendo sempre um inimigo à vista, o diabo, seu inimigo e inimigo de Deus. Tinham pesados encargos como administradores do jardim em que residiam, pais da raça humana e reis da terra, dominando sobre a terra os mares, o firmamento e os elementos que se compõem. Por todas essas razões, desejava Deus que era conveniente Adão e Eva serem dotados de livre-arbítrio, mais humildes, dependentes, ligados, obedientes, enfim, submissos a Deus. Entretanto, o mesmo Deus admitia e admite ainda hoje que suas criaturas pudessem discordar dele, ignorá-lo, opor-se, até rebelar-se contra ele. Não desejava a Deus que conhecessem e usassem e enfrentassem o mal ou males, sabendo que este poderia ser para eles prejudicial e perigoso. Jardim. Adão e Eva ganharam de Deus como local de habitação e trabalho um maravilhoso jardim em que havia plantas, aves, peixes, pedras preciosas, ouro e 2 árvores especiais, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Gênesis 1:29, 30, 2:8, 15. Como prêmio à fidelidade, submissão e obediência que Deus pedia a Adão e Eva, Deus lhe concedeu um alto privilégio, a saber, o direito ao gozo, à imortalidade física e espiritual. Mas essa liberdade podia ser anulada no caso de Adão e Eva não continuarem fiéis, submissos e obedientes. Por tais motivos é que Deus lhe propôs o acordo referido em Gênesis 2:16, 17. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como é de se ver, Deus colocou Adão e Eva entre 2 alternativas: não comerem da árvore da ciência do bem e do mal, obedecendo a sua proibição, continuando desta forma abençoados, em paz, felizes e imortais. Comerem da árvore da ciência do bem e do mal, desobedecendo a sua proibição, adquirindo pleno conhecimento do mal, mas sofrendo as mortes físicas e espiritual e outras consequências terríveis. O adversário. Naqueles dias, Adão e Eva viviam felizes no jardim, com assistência e visitas constantes de Deus. Gênesis 3:8. Mas, certo dia, surgiu ali uma serpente diferente daquelas que conhecemos. Não se arrastava na terra
e tinha o dom da locução verbal, falava. Pela análise da Bíblia, aprende-se que na serpente estava encarnado o espírito do diabo, dominando-a e falando através dela. Falou tentando e seduzindo Eva, com o intuito de afastá-la de Deus e derrotar nossos primeiros pais. Usou da mentira, por ser o diabo enganador. Pretendia enganar e derrotar Adão e Eva, supondo que desta maneira derrotaria também o próprio Deus e toda a raça humana. O diabo havia sido anteriormente um querubim ungido e glorioso, brilhante como as pedras preciosas, integrante da corte celestial, tendo a missão de cobrir o altar de Deus. O mesmo que certo dia, dominado por exaltação, inveja, despeito e ambição, rebelou-se contra o Criador. 14 de Isaías e 28 de Ezequiel. Segue-se a expulsão do diabo da presença de Deus, quando arrastou consigo 1/3 dos anjos celestiais. A partir daquele dia, o querubim maligno e seus anjos infiéis, que acompanharam e passaram a ser agentes ativos do mal, de oposição e a luta contra Deus. Logo depois, quando o inimigo soube que Adão e Eva viviam felizes no Éden, planejou e executou seu tenebroso plano de perdição para o homem e a raça humana. A mentira. A serpente falou com Eva, fazendo uma pergunta capciosa e soltando 2 mentiras. A pergunta foi esta: disse Deus que não deveis comer de toda a árvore do jardim? Respondeu Eva: da árvore do jardim podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem dela tocareis, para que não morrais. A seguir, a serpente proferiu 2 mentiras. Certamente não morrereis. Deus sabe que no dia em que comerdes do fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Eva acreditou na serpente, descrendo de Deus. Passou a considerar boa a citada árvore e seu fruto agradável à vista e desejável para dar entendimento. Por isso tomou do fruto, comeu-o e deu-o ao seu marido, e este comeu igualmente. Desta forma, desobedeceram sintosamente Deus. Os erros de Adão e Eva. No episódio descritos, percebe-se vários erros cometidos pelos primeiros pais, destacando-se os seguintes: menosprezaram ou olvidaram todos os privilégios e bênçãos recebidas de Deus. Não deram importância à proibição e à advertência de Deus com respeito ao fruto da árvore e ao perigo de perderem a imortalidade. Eva confabulou com um desconhecido que era o diabo disfarçado ou encarnado em uma serpente. Eva creu em palavras de contestação à palavra de Deus, em falsas promessas de imortalidade e de promoções pessoais. Consequências do pecado. 2 gravíssimos erros de Adão e Eva resultaram terríveis, funestas e desastrosas consequências para eles e seus descendentes e também toda a terra e a humanidade. Vejamos quais foram as aludidas consequências. Vergonha e medo de Deus. Contaminados em seus olhos e corações, encheram-se de malícia e concupiscência. Adão e Eva sentiram imediatamente vergonha de Deus. Por isso tentaram cobrir-se com folhas de árvore. Está em Gênesis 3, 7, 10 e 11. Sentiram medo, por isso tentaram fugir da presença de Deus. Passaram a temer a pessoa, a palavra e a condenação do seu Criador. Movidos por covardia e desespero,
Gênesis 3:8. Sofrimento e humilhação para a mulher. Deus predisse que Eva e suas descendentes haveriam de sofrer dores no parto e seriam dominadas pelo homem. Gênesis 3:16. Maldição sobre a terra e a humanidade. Deus predisse que a terra seria maldita, sofrendo espinhos e cardos e trabalhos penosos. De fato, começaram naqueles dias males e calamidades, tais como terremotos, ciclones, contaminações ecológicas, pragas, pestes, seca, frio, inundações, feras, répteis, venenos, relâmpagos, insetos, gases. E as criaturas começaram a sofrer maldades, perversões, corrupções, violências. Domínio do diabo e dos demônios. Após a queda, os homens perderam a primazia e o domínio que tinham sobre si mesmo. Passaram a sofrer novas tentações, opressões, escravidões, perturbações da parte do diabo e seus demônios. O diabo passou a ser o príncipe deste mundo. Pode se salvar? Eis a pergunta de todos. Quem pode salvar? Maomé, Buda, Confúcio, Zoroastro? E as religiões? Elas podem salvar? O catolicismo, o espiritismo, o evolucionismo, o judaísmo e Cristo? Os líderes religiosos podem salvar? Vamos analisar brevemente os principais e mais conhecidos líderes espirituais e as bases de seus ensinamentos, para após concluirmos quem realmente pode salvar. Maomé, este chefe religioso do islamismo, através do seu livro Alcorão, responde que Alá pode salvar todos os predestinados, escolhidos e apontados no juízo final. Os salvos desfrutarão de todos os gozos que sonharam em vida, gozarão em vida e gozarão no paraíso, em jardins eleitos, gozos carnais, banquetes e bebidas, segundo a sua predileção. Buda, este chefe religioso, promete a seus fiéis uma espécie de salvação nirvana, que deverá ser um estado feliz de consciência ou plena satisfação da alma. O preparo para a salvação, ou nirvana, deverá ser por meio de elevação mental, prática de virtudes e reencarnações. Zoroastro, o fundador do masdeísmo. Zoroastro, em seu livro Avesta, ensina que há pecado e uma espécie de salvação. Diz ele: os parsis, depois da morte, atravessam um abismo numa navalha. Do lado plano seguem os bons, e no fio da navalha os maus. Mazda, Deus dessa religião, é chamado de Deus da vida e da imortalidade. Os madeístas esperam que no próximo milênio surja na terra o último dos salvadores, o qual ressuscitará os mortos, dará a todos a beberragem da imortalidade e transformará a terra em um mundo eterno e feliz. A alma, por ocasião da morte, é julgada, punida ou recompensada. Os homens virtuosos gozarão uma felicidade eterna. São alguns dos ensinamentos do masdeísmo.
O catolicismo. O catolicismo romano, teoricamente, o catolicismo é apresentado como religião cristã, baseada na Bíblia e no Evangelho. Mas quem conhece a matéria sabe que os mestres católicos pregam a salvação que depende além de Cristo, de boas obras, de indulgências, de purgatório, de penitências, de mediação de Maria e de celebração de missas. O Espiritismo. Os mestres desta filosofia religiosa racionalista pregam doutrina semelhante às religiões orientais. Pregam que a salvação é para todos, quer queiram, quer não queiram, com Cristo ou com outros salvadores. Após ser alcançado o estágio final da evolução de cada espírito, após várias sucessivas reencarnações e a soma de boas obras. Dizem os espíritas, nas várias existências o espírito receberá recompensas pelo bem praticado ou sofrerá castigo pelos males praticados em existências anteriores. Acrescentam, Deus não castigará ninguém porque Ele é Deus de amor. Só amor, só bondade e misericórdia. Todos serão salvos, porque todos evoluem, progridem, aperfeiçoam-se. Portanto, ninguém retrocede, nem perde a salvação final. Testemunhas de Jeová. Sobre a salvação, os seus seguidores, os mestres deste grupo religioso, ensinam que há dois tipos diferentes de testemunhas que serão salvos. Um seleto e privilegiado grupo de ungidos, chamado Pequeno Rebanho, constituído de 144.000, os quais receberão o Espírito, são filhos espirituais de Deus e herdeiro do reino de Cristo. Esse grupo entrará no céu para participar da refeição noturna do Senhor. Os Mormons pregam que há salvação para todos os pecadores, exceto para aqueles que rejeitarem e para os que não forem batizados. Explicam eles, todos quantos não tiveram oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho, juntamente com aqueles que não se prepararam convenientemente para a salvação. Na vida terrestre terão oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho. Poderão seguir, após esta vida, para a escuridão exterior, para sofrer castigos punitivos graduados, limitados, proporcionais às suas culpas e efeitos. Jesus pode ser e é o Salvador. O anjo que anunciou o nascimento de Jesus disse, e ele chamará Jesus, porque salvará seu povo de seus pecados. Mateus 1:21. A obra salvadora de Cristo. Em seu ministério terreno, Jesus tudo fez. Falou e sofreu,
em função do seu propósito de salvar os pecadores. Pregou, ensinou, repreendeu, amou, perdoou, curou, ajudou, intercedeu, libertou e amparou todos os pecadores. Reuniu apóstolos e enviou-os e deu o seu exemplo. Deu de comer e enfrentou Satanás e os demônios. Viajou, foi desprezado, perseguido, orou, submeteu-se à justiça e à injustiça dos homens, sendo preso, caluniado, espancado, ofendido, julgado, condenado, crucificado. Derramou seu sangue precioso, sangue expiador. Foi desafiado, desamparado certo momento pelo Pai. Chegando à agonia e à morte, 3 dias após ressuscitou, subiu ao céu, voltando para junto do Pai. Acima de todo principado e poder, repetimos, tudo Jesus fez, falou, padeceu, em função do seu propósito de salvar os pecadores. A salvação de Cristo oferecida. Deus, mediante seu Espírito e Jesus, prepararam e ofereceram para todos os pecadores uma salvação gloriosa, bendita, perfeita e eterna. Hebreus 7:25, Ezequiel 33:11, Lucas 4:18-19 e João 3:16. O que é esta salvação? Esta salvação é maravilhosa, é incomparável, indescritível. É como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Ser salvo é ser achado pelo Salvador, como foram achados Zaqueu, a samaritano, Levi, Saulo de Tarso e muitos outros. É encontrar o Salvador como encontrar os pastores de Belém, Nicodemos, o ladrão da cruz e muitos outros. Ensina o Senhor que o pecador é achado como filho pródigo e a ovelha e a moeda. Lucas 15. O pecador assemelha-se a um criminoso que é acusado, preso, julgado e condenado por lei, juiz e tribunal. Declarado faltoso, culpado, desobediente, rebelde, indigno e mau. Porém, é por Deus perdoado totalmente e absorvido de todos os seus agrados. Isaías 53, 5, 6, 9, 12 e João 1, 9. Jesus ensina, liberta e concede a vida eterna. Através do Antigo e do Novo Testamento, o Senhor ensina que seu bendito Evangelho para libertar, guiar, iluminar, abençoar o pecador, salvar sua alma e prepará-lo para pregar o mesmo Evangelho a todos que estão nas trevas do pecado e perdição. Jesus registra o nome do salvo no livro da vida. É o que lemos em Lucas 10:20, Apocalipse 3:5. Corresponde a um alistamento no reino de Deus, no Filho de Deus remido, João 1:12 e Romanos 8:17. O céu será afinal recompensa para aquele que é salvo por Jesus. É o lugar glorioso da morada de Deus e dos anjos, onde se encontrarão os tronos de Deus e do Cordeiro. Será a morada final eterna dos remidos, após o milênio e o juízo final. João 14:2, Apocalipse 21, 2, 7, 10, 22, 12.
quem Cristo salva. Muitas pessoas não são salvas, outras não querem a salvação. Quem Cristo salva? Ouve-se perguntas como estas. Cristo salva a todos? Alguns? Quem pode ser salvo? Só os crentes evangélicos? Os pentecostais? Ou os presbiterianos? Ou os 144 citados pelos testemunhas de Jeová, pelos adventistas? Ou somente os mórmons de peles brancas? E os católicos que podem pagar missas, indulgências, que praticam penitências, fazem caridade, confessam o pecado ao sacerdote, contam com o purgatório? Quem será salvo? A salvação é para todos. Responde-nos a Bíblia, de modo especial do Evangelho de Cristo, que a salvação é para muitos. Romanos 5,15. Sendo oferecido para todos. Romanos 5,18. Toda a carne verá a salvação de Deus. Lucas 4,6. Todo aquele que nele crer. João 3,16. E todos os que estáis cansados e oprimidos. Mateus 11:28. Convidai para as bodas todos. Mateus 22:9. De fato, Jesus quer salvar a todos com igual amor. Cristo quer salvar e salvar o que o buscam de toda sinceridade. Cristo salva os que creem nele como Salvador, Senhor, amigo, e quem crê também no Evangelho do Pai e no seu sacrifício realizado na cruz do Calvário. Marcos 16:15, 16, João 3:18, Hebreus 7:25, Romanos 10:9, 10. De acordo com o Evangelho, alguns pecadores estão impedidos ou impedem-se de se salvarem. Vejamos a relação deles. Cristo não salva os que não querem, os que não se arrependem sinceramente, os que misturam o bem com o mal, às vezes fazendo até milagres, cura, expulsão de demônios, mas praticando a iniquidade. Mateus 7:21, 23. Ou que blasfemam contra o Espírito Santo. Mateus 12:31, 32. O diabo e os demônios. As duas bestas referidas em Apocalipse, capítulo 13, os adoradores delas e as pessoas que acompanharem Apocalipse 19:20. Os ímpios, os apóstatas, que rejeitarem a salvação. Segundo Pedro 2:4, 22. Oração. Para ser vitorioso, o cristão deve estar ligado com Deus e com o Espírito Santo, Jesus, por meio da oração constante, o que lhe garante uma perfeita comunhão. Nossa oração deve conter momentos de glorificação a Deus. Mateus 6:9. Agradecimento, 1 Tessalonicenses 5:18. Confissão, 1 João 1:9. Intercessão, 1 Timóteo 2:1. Petição, João 16:24. A volta à terra com Jesus e a ressurreição. Do paraíso do Senhor Jesus, juntamente com seus anjos e o Espírito dos salvos, descerão em glória, juntos no dia da ressurreição. Retornando, os espíritos dos salvos religar-se-ão em seus respectivos corpos.
Jesus será visto por todos os habitantes da terra. Mateus 24:30 e Lucas 21:27. Apocalipse 1:7. Sua chegada abalará toda a terra. Apocalipse 6:15-17. Descerá sobre o Monte das Oliveiras. Zacarias 14:3-4. Sendo que esta será fendida ao meio. A seguir, Jesus e seus exércitos cumprirão sua primeira tarefa: derrotar a besta, o falso profeta, o diabo, os reis e os exércitos de todas as nações. Estes ficarão naquele dia em redor de Jerusalém, pronto para a arremetida final da guerra contra Israel. A besta e o diabo serão aprisionados. Apocalipse 19:20-13. A segunda tarefa do Senhor será julgar os povos da terra, o que se dará no vale de Josafá, localizado no sopé do Monte das Oliveiras. Cumprir-se-á com o referido julgamento. Mateus 25:31-46 e Apocalipse 28:9. Jesus julgará os povos da terra, separando-os em dois grandes grupos. De um lado direito as ovelhas, e do esquerdo os bodes. Os apóstolos julgarão as 12 tribos de Israel. Mateus 19:28. A terceira tarefa do Senhor será tomar posse da direção suprema e mundial de todos os reinos e nações da terra. Apocalipse 11:15. Na qualidade de Rei dos Reis, Juiz Supremo, Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16. Após o reinado milenário e mundial de Cristo na terra, os filhos de Deus salvos, quando passarem para o novo céu, a nova terra, continuarão cada vez mais abençoados e felizes, servindo ao Senhor por toda a eternidade, com amor, alegria, santificação, louvor, vitória e cheios do Espírito Santo. No novo céu habitarão para sempre, na nova Jerusalém, junto de Deus, contemplando sua face. Apocalipse 22:4. Na cidade quadrangular, esta será iluminada pela glória de Deus, com seu brilho de pedras preciosas. Apocalipse 21:11. A cidade é feita de ouro e tem muros de jaspe e vidro. Apocalipse 21:18. Seus fundamentos são de pedras preciosas e suas portas são de pérolas. Apocalipse 21:21. Em atmosfera de santidade. Apocalipse 21:27. Na praça principal está a árvore da vida, paz, alegria, gozo e sobregozo. Jamais terão nem sofrerão luto, tristeza, pranto, saudade ou solidão, nem medo, nem susto, nem prisão ou jugo, nem frio, fome, calor ou sono, nem doença, nem dor, nem miséria. Embora ali não existam dinheiro em bancos, não sentirão ódio, ou menos ainda, conflito ou inimizade. Finalmente ali não haverá velhice, morte ou inferno. Apocalipse 21:4-27.
posso dizer Pai Nosso, se não vejo todos os homens como irmãos meus. Não posso dizer que estás no céu, se que me preocupa são os bens na terra. Não posso dizer santificado seja teu nome, se minha vida é uma imagem falsa de Cristo. Não posso dizer venha teu reino, se não deixo o amor de Cristo crescer em mim. Não posso dizer faça-te a tua vontade, se divinizo as minhas vontades, e o que importa é o que eu quero. Não posso dizer assim na terra como no céu, se os meus atos não me permitem entrar no reino de Deus. Não posso dizer o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, se não sou capaz de repartir meu pão com os necessitados. Não posso dizer perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, se minha vida é uma permanente ofensa à justiça e à caridade. Não posso dizer não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, se fecho os olhos, a mão estendida e os ouvidos ao pedido, se fujo das responsabilidades na construção de um mundo melhor. Não posso dizer, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, se não o tenho como centro de minha vida. Não posso dizer amém, porque minto, se não aceito tudo isso.